Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo de número 5. Chegamos então à reta final e derradeira de nossa exposição sequencial da Epístola de Tiago. Encerramos, portanto, hoje nossa série de sermões em Tiago, que tinha como tema a sabedoria que vem do alto. Nós vamos ler Tiago, capítulo de número 5. Nós vamos ler dos versículos 19 a 20. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, mais uma vez, confessamos aqui a nossa dependência plena do Teu Espírito Santo, para que possamos ser abençoados pela exposição da Tua Palavra. Sem Teu Espírito, nenhuma ideia que possamos aqui trabalhar gerará vida. A vida está na ação e no poder do Teu Espírito. Uma pregação não é só a exposição de um conteúdo, é um meio da Tua graça, Senhor. É o meio pelo qual o Senhor alimenta seu povo. Que o Senhor nos alimente hoje mais uma vez, porque carecemos da Tua palavra para vivermos. Porque, como disse Teu Filho, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tão diferente essa epístola, não? A maneira como ela é orquestrada, a maneira como ela é organizada, sua estrutura, seu jeito de exortar, seu jeito de admoestar, seu jeito de ser duro com questões que merecem repreensão, seu jeito amável, meus filhinhos, de encorajar, de animar. Tão diferente essa epístola, no seu modo também de terminar. Diferente de todas as epístolas em geral, que se conclui sempre com uma saudação e uma bênção final, Tiago aqui parece terminar a sua epístola como o autor do livro de Provérbios. Parece terminar o seu texto como se ele fosse exatamente um sermão. Não há uma saudação final. Não há sequer uma bênção final. O que há é uma última exortação, que mais se aproxima de um encorajamento do que propriamente de uma admoestação, de uma repreensão. Tiago encerrou sua epístola de uma maneira curiosa, deixando para falar sobre a verdade que ele já havia anunciado no primeiro capítulo, só no final. Quase que dizendo, estou deixando a bomba com vocês e estou indo embora. Seria um despropósito? Seria uma falta de atenção? Ou seria cansaço? Sabe quando você escreve o TCC, dissertação de mestrado, dissertação qualquer que você escreva, tem alguns aí que estão até arrepiados, não é? Porque tem prazos para entregar a dissertação, a tese, doutorado, e aí você, não é, sempre que vai avaliar, você lembra da sua experiência de ter escrito ou uma dissertação, ou um doutorado, e aí você descobre que quando você está ali escrevendo e produzindo o primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, quarto capítulo, quinto capítulo, vai 2 versículos mesmo. Seria isso? Seria alguém cansado
de escrever, de falar. Seria uma falta de atenção? Será que ele não tinha nada mais para dizer? Ou será que, ao contrário de tudo aquilo que possamos imaginar, esses 2 versículos são realmente bombásticos? E que não precisa ser dito mais nada depois do que ele disse? Porque depois do que ele disse, é como se tivéssemos que fechar a Bíblia e passar uns 3 dias orando em jejum, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Na verdade, não posso deixar de dizer a vocês que é isso que eu mais desejo que aconteça hoje aqui. Que depois de ouvirmos essas palavras, que não passemos apenas 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas quiçá um bom tempo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Naturalmente você deve ter ficado curioso. Dito assim: Jonas, o que tem nesses 2 versículos que eu ainda não vi? Eu não sei o que você ainda não viu, mas eu quero dizer o que eu vi. E para dizer o que eu vi, eu não poderia apenas me pautar na minha perspectiva, em como eu enxergo meramente o texto, mas no que o texto de fato está dizendo, levando em consideração tudo o que já foi dito. Não se preocupe, eu não vou falar de tudo aquilo que a gente já falou nesses 13 sermões. Dá até uma série para rebater aí o 30 Reasons Why, né? Para não se martirizar. 13 sermões. O que nós vimos aqui é um progresso de um raciocínio que vai falar sobre verdade, vai falar sobre erro. Mas se você pensar só na verdade, se você só pensar no erro, você vai perder de vista que no fundo, esses 2 versículos falam muito menos sobre verdade e muito mais sobre amor, muito mais sobre cuidado, muito mais sobre compaixão, muito mais sobre misericórdia. É como se o texto fosse a defesa de um novo tipo de apologética. Jonas, o que é apologética? Apologética é aquela disciplina teológica responsável pela defesa da fé. De maneira bem simples é isso. Todo aquele que defende a fé está fazendo uma apologética, está fazendo uma defesa do Evangelho. E é verdade, a igreja precisa de apologetas. A igreja precisa de defensores da fé. A igreja precisa de gente que mostre a plausibilidade da fé cristã e que diga ao mundo que não, nós não somos estúpidos, não somos irracionais, e a nossa fé, ela tem plausibilidade, ela tem sim sustentação lógica e racional. Entretanto, reduzir a tarefa da lógica à mera defesa do Evangelho seria um pecado quase que contra o Espírito Santo. Por quê? A apologética não pode ser apenas uma defesa do Evangelho como uma apresentação das plausibilidades, ou uma espécie de maneira de, debatendo com os ateístas ou com aqueles que não creem nas verdades do Evangelho, pudessem, no término de tudo, vencer um debate e dizer: veja como os argumentos dos cristãos são muito mais sólidos do que os argumentos de um ateu. Não. A igreja precisa de um outro tipo de apologética. Ela não precisa só de defesa da fé. Ela precisa de apologetas da reconciliação. Ela não precisa apenas de uma apologética de defesa. Ela precisa de uma apologética da reconciliação. Defensores da fé cristã que não queiram apenas ter razão. Defensores da fé cristã que sintam alegria em reconciliar o pecador com o seu Senhor.
É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre o chamado de Deus para os irmãos que são maduros. Os irmãos que já têm uma vivência de igreja. Os irmãos que já conhecem a palavra. Para a missão intransferível que eles possuem. De defender a fé. Preservar a verdade do Evangelho. Visando a reconciliação do pecador com Deus. É tão interessante quando a gente olha então para a passagem que a gente acabou de ler de Tiago e se pergunta: o que Tiago tem em mente quando ele diz: meus irmãos, se algum de vós se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador, retornar do erro do seu caminho, salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Preciso ter em mente, em primeiro lugar, que a igreja era basicamente, como a gente disse desde o início das nossas exposições, basicamente constituída de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Muitos deles sequer tinham alcançado a maturidade cristã. Muitos deles sequer tinham enraizado as verdades do Evangelho que eles tinham ouvido e escutado. Poucos saberiam explicar o meio pelo qual, lemos lá em Tiago, capítulo 1, o meio pelo qual eles, pela palavra da verdade, como diz Tiago, foram gerados. E imaturos, sofriam a pressão dos judaizantes. Pressão essa que nós já sabemos, o próprio Tiago havia sofrido. Pressão essa que inclusive levou Tiago ao suplício, que levou Tiago ao martírio. Por isso trata-se de uma igreja que desde o início precisa ser encorajada a encontrar alegria nas tribulações e perseverar no Senhor. Não é uma comunidade de pessoas extremamente experientes, mas uma comunidade de também pessoas inexperientes, imaturas, e que diante das pressões, diante do desencorajamento das pressões causadas pelos judaizantes, se sentiam acuadas. E, portanto, muitas delas abandonavam a comunhão dos santos e voltavam às suas práticas antigas. Voltavam, então, a viver como viviam antes. Talvez 2 passagens de Atos sejam suficientes para mostrar para a gente o quanto esses irmãos sofriam essa pressão. Por exemplo, se você quiser abrir Atos capítulo 12, versículo 1 a 3. Diz o seguinte: naquela mesma ocasião, o rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. E matou ao fio da espada Tiago, irmão de João. Então não é o nosso Tiago aqui, é outro Tiago. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. Ou seja, é uma igreja que estava sob perseguição, e os judeus estavam alimentando essa perseguição, mesmo quando essa perseguição partia, por exemplo, de uma autoridade como Herodes. Outra passagem importante é a de Atos, capítulo 17, versículos 1 a 8. Diz assim: passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Segundo o seu costume, Paulo compareceu à reunião deles, e por 3 sábados examinou com eles as Escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia: este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja e, tomando consigo alguns homens maus, dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jason, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia,
como não os encontraram, arrastaram Jason e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui e Jason os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão e as autoridades da cidade que ouviram essas coisas. Então era uma igreja que por todos os lados enfrentava a oposição, não só dos romanos, não só dos herodianos, mas inclusive dos judaizantes, daqueles que estavam ali, que eram conhecidos de todos eles e que portanto constituíam a comunidade judaica. Tanto Pedro como Paulo sofreram a perseguição dos judeus. Assim também, a igreja de Tiago sofria perseguições e pressões advindas dos judaizantes. Por isso é bem provável que diante dessa pressão, muitos daqueles judeus que tinham se convertido e que faziam parte da igreja de Tiago e que estavam diante de situações as mais adversas, acabavam retornando ao judaísmo, justamente porque não conseguiam resistir àquela pressão. E então Tiago aparece, e aqui no desfecho de sua carta, exorta aquela igreja não a fazer outra coisa, senão a ir atrás daqueles que haviam desistido, atrás daqueles que haviam abandonado, atrás daqueles que haviam, por conta da pressão, abandonado a verdade do cristianismo. E eles eram encorajados por Tiago a ir atrás daqueles que por conta da pressão abandonaram a verdade do Evangelho, justamente porque a recompensa não seria eles receberem alguma coisa, eles possuírem alguma coisa, mas a recompensa deles seria salvar da morte e inclusive cobrir uma multidão de pecados, referentes inclusive àqueles que tinham abandonado a verdade do Evangelho. Então, Tiago coloca nas mãos dos maduros, nas mãos dos crentes que já tinham experiência, dos crentes que já conheciam o Evangelho, a responsabilidade de ir atrás daqueles que abandonaram o Evangelho, aqueles que abandonaram a verdade cristã, e reconduzi-los novamente ao seio da igreja, e quando eles fizessem isso, eles teriam salvo da morte, e não somente isso, coberto uma multidão de pecados. Por isso, quando a gente reduz a tarefa de defesa da fé cristã a uma mera defesa que visa mostrar a plausibilidade da fé cristã, a gente perdeu de vista o fato de que a igreja não pode só defender a fé, ela não pode só preservar a fé, ela tem que preservar a fé, reconciliando os pecadores com Deus, trazendo-os novamente para a comunhão, rogando para que eles se arrependam de seus pecados e retomem a sua caminhada com Cristo na comunidade dos santos. Por isso, a apologética da reconciliação, ela tem a ver exatamente com o trabalho que a igreja deve exercer com relação àqueles que perderam a sua confiança na verdade do Evangelho. Perder a segurança na confiabilidade do Evangelho não é perder a salvação. Pessoas podem perder a segurança da salvação. Pessoas podem perder a confiança de que elas são salvas, de que elas foram alcançadas e redimidas pelo Senhor. Isto não é a mesma coisa que perder a salvação. Pessoas que foram salvas podem perder a segurança de sua salvação, e perdendo a segurança de sua salvação, elas podem se acharem perdidas, elas podem se achar exatamente como aqueles que não foram alcançados pelo amor e pela graça de Deus. E por isso a igreja precisa ter misericórdia e compaixão desses irmãos que perderam a sua segurança, que perderam a sua confiança na verdade do Evangelho. Por isso, uma igreja é abençoada quando ela se preocupa em reconduzir a fé daqueles que um dia perderam. Mas a nossa história não pode se basear apenas nisso. O desfecho da epístola de Tiago é muito mais do que uma exortação ao entendimento de que cristãos precisam estar comprometidos em reconduzir aqueles que se desviaram da verdade para a verdade.
Para isso, essa igreja precisa entender muito bem o que significa apostasia. Uma igreja que não compreende a apostasia, ela não consegue identificar o seu trabalho de reconciliação. Existem pelo menos 2 tipos de apostasia na Bíblia. 2 tipos de apostasia na Bíblia. Uma apostasia que a gente poderia chamar de temporária, momentânea, não definitiva. E uma outra apostasia que é definitiva, ela é final e ela não tem volta. A primeira apostasia diz respeito exatamente àqueles cristãos que ainda imaturos, fraquejam na fé, desviam do Evangelho, mas isto não é a posição final e não será a posição final. Eles podem e serão reconciliados com Deus. No entanto, existe um outro tipo de apostasia, uma apostasia que inclusive a igreja não deveria sequer se colocar em oração para que alguém que nestas condições de apostasia viesse a se reconciliar. 1 João capítulo 5, versículo 16. 1 João capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, um pecado que não é para a morte, pedirá, vai orar. E o que Deus vai fazer? Vai dar vida ao que cometeu o pecado. E ele está falando aqui de irmãos. Note bem a força da palavra. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado, porque tem gente que acredita que crente vira anjo. Mas não, Deus está dizendo, se um irmão cometer um pecado que não é para a morte, ou seja, existe um pecado que é para a morte, e existe um pecado que não é para a morte. Se o irmão cometer um pecado que não é para a morte, devemos orar a Deus e clamar a Deus, para que esse irmão possa receber vida e possa ser renovado, possa ser avivado, possa ser vivificado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Mas note isso, há pecados para a morte, e por esse não digo que ore. A apostasia, portanto, que é a completa negação da obra de Jesus, que é a completa negação do que Jesus fez na cruz, que se configura como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, esta sim, que nega a obra de Jesus na cruz, que nega o que Jesus fez na cruz, mesmo entre os irmãos da igreja, usufruindo dos dons depositados pelo Espírito Santo nesta igreja, e ainda que tenha provado dos dons celestiais, por efeito da ação desse Espírito na igreja, é impossível renová-los ao arrependimento, porque visam exatamente crucificar novamente Jesus Cristo, por conta da sua descrença na obra vicária e redentiva de Jesus. É, portanto, uma apostasia deliberada, uma apostasia consciente. Não se trata de um equívoco, não se trata de um erro de interpretação, mas de uma vontade irreversível do coração que se opõe a Jesus Cristo e a sua obra de forma peremptória, cabal, final. A estes, nem sequer a igreja deveria orar. No entanto, aqueles que não cometem este tipo de pecado, aqueles que não cometem este tipo de afronta à verdade do Evangelho de Cristo Jesus, a eles devemos o compromisso, não só de orar, mas como diz Tiago, de ir até eles, de exortá-los, de admoestá-los, e mais do que isso, lutar para reconduzi-los novamente à comunidade dos santos, pelos méritos de Cristo Jesus, pela obra de Jesus Cristo. Bom, aqui a gente chega a um ponto muito interessante da nossa conversa. O que a gente entende aqui de importante que não podemos perder de vista? O fato de que era muito comum, naquelas igrejas, as pessoas que estavam ali terem uma experiência de conversão, e era uma conversão genuína, elas foram salvas por Cristo Jesus, pela pregação do Evangelho, ouviram uma palavra fiel, mas sabe como que é, né? De repente elas vivem como as pessoas
que não creem em Jesus vivem. Eu não sei como que vocês lidam com isso, não sei se vocês não viram já uma situação como essa, mas antigamente acontecia esse tipo de coisa. Não é? Pessoas que entendiam bem o Evangelho, conheciam bem o Evangelho, mas não conseguiam viver conforme o Evangelho. É que a gente não sabe bem o que é isso nos nossos dias. Mas naqueles dias, isso costumava acontecer com uma certa frequência, principalmente nas plantações de igreja. Quando as igrejas eram plantadas, isso era comum acontecer. O que era comum acontecer? Pessoas se converterem, pessoas conhecerem o Evangelho, não é? Elas realmente foram convertidas, convertidas, realmente foram salvas por Jesus, realmente foram redimidas, foram restauradas. Ótimo, não há nada de errado com isso. Mas o problema é que elas padecem de um pleno conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Isso acontece com comunidades gentílicas, isso acontece com comunidades judaicas, como é o caso, por exemplo, da comunidade de Tiago, como é o caso, por exemplo, da comunidade de Gálatas, como Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 4, versículos 8 e 9. No passado, quando não conhecieis a Deus, costumáveis servir aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Ele, como podeis voltar para esses princípios elementares, fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Paulo está perguntando como, depois de ouvir a mensagem do Evangelho, vocês voltam a praticar as coisas que vocês antes praticavam? Como vocês podem se desviar do Evangelho depois de ter escutado o Evangelho? E mais, de terem sido convertidos, de conhecerem o Senhor e serem conhecidos por Ele. Isso acontece também em Colossenses, na comunidade gentílica. Colossenses capítulo 1, versículos 4 e 5, dizem exatamente que Paulo reconhece a dádiva daquela igreja pela fé, esperança e amor. 3 sinais da conversão de uma comunidade. Se você quer saber se uma comunidade é verdadeiramente afetada pelo Evangelho, procure esses sinais, fé, esperança e amor. Se tiver fé, esperança e amor, houve conversão ali, e Paulo está testemunhando e dizendo, vocês têm fé, esperança e amor. Segunda coisa, no versículo de número 6 e 7, sabemos que Paulo diz que Epáfras, que pregou o Evangelho àquela igreja, era um pregador, um expositor fiel, um ministro, diz com todas as letras, um ministro fiel de Cristo Jesus. Então Paulo não só endossa a conversão deles, mas endossa que a pregação que eles ouviram era fiel, era genuína, era verdadeira. Mas gente, quanta heresia aquela igreja inventou. Você tem ideia? Eles diziam, uma das heresias de Colossos era a seguinte. Eles entendiam o seguinte: quanto mais espiritual, não é? Mais abençoado. Quanto mais material, menos abençoado. Então eles olhavam o seguinte: homem, material; Jesus, material; anjo, anjo é espiritual, anjo é melhor que Jesus. Essas coisas a gente não sabe, mais uma vez, essas coisas não acontecem nos nossos dias, só acontecem lá atrás. Só lá naquele tempo que as pessoas corriam atrás de anjo disso, anjo daquilo, para querer de alguma forma serem abençoadas por eles. Então, o que Paulo está dizendo? Gente, peraí, como vocês podem fazer essas coisas todas? Note que mesmo os colossenses que ouviram a pregação do verdadeiro evangelho, não só cometiam heresias como essa que acabei de falar, mas cometiam as mais diversas atrocidades com relação à prática de alimentos, com relação à prática da circuncisão e outras coisas. Enfim, tudo isso para dizer a você que a igreja dos primeiros séculos era uma igreja que tinha pessoas que foram realmente convertidas, realmente alcançadas pelo Evangelho, mas por causa da sua imaturidade, elas se desviavam dele. O mesmo acontecia com a igreja de Tiago. A mesma experiência que Paulo enfrentou com os Gálatas, a mesma experiência que Paulo enfrentou com os Colossenses, a mesma experiência que Paulo enfrentou com os Efésios, é a mesma experiência que Tiago está enfrentando com a sua igreja. Cristãos ainda imaturos, que foram convertidos, foram salvos, mas não conseguiram permanecer firmes e desviaram da verdade do Evangelho. Então, o que Tiago diz? Tiago encoraja os mais velhos, os mais maduros, a ir atrás desses irmãos imaturos. E isto nos leva ao ponto fundamental do sermão de hoje. Isto só pôde acontecer porque a igreja de Tiago era uma igreja que se preocupava com uma coisa chamada disciplina.
Uma igreja que não é amparada pela disciplina. Uma igreja que não visa a reconciliação por meio da disciplina. Uma igreja que não tem um comprometimento de disciplinar os seus membros. Uma igreja que não exorta os seus membros a se arrependerem dos seus pecados. Ela está falhando não só na sua missão, como está impedindo a obra do Espírito Santo, que acontece exatamente quando esta igreja exorta o pecador, e o pecador que não obedece pelas suas próprias mãos, que não obedece pela sua própria vontade, mas obedece porque ouviu a exortação pela palavra de Deus, e pelo Espírito Santo, através da pregação e da exortação da igreja, este pecador se arrepende dos seus pecados, e volta para o convívio da comunidade dos santos. Mas isso só acontece se a igreja for capaz de cuidar de seus membros. Sabe por que não existe disciplina na igreja hoje? Porque disciplina é uma coisa muito difícil de fazer na igreja. É muito mais fácil se preocupar com o carpete da igreja. É muito mais fácil se preocupar com os bancos da igreja. É muito mais fácil se preocupar com a estética da igreja. É muito mais fácil se preocupar com a aparência da igreja para as pessoas. É a tal da gourmetização da igreja. A igreja tem que ser gourmetizada. Ela tem que... Não é aquela coisa tão chinfrim, mas a gente tem que dar um glamour para que ela possa ser atrativa. E as pessoas são atraídas, não pela ofensa do evangelho, mas pela beleza dos seus lugares. Porque realmente é muito mais fácil trocar o carpete de uma igreja. É muito mais fácil trocar o carpete de uma igreja do que exortar um irmão que está em adultério. E um irmão que você ama, uma pessoa que você ama. É muito mais fácil você se preocupar com quantos membros você tem na sua igreja, do que você exortar um irmão que precisa ser exortado por causa de seus pecados. Por isso não existe disciplina mais na igreja. Porque disciplina exige cuidado de gente, e as pessoas não querem mais cuidar de gente. Elas querem cuidar de dinheiro, querem cuidar de estruturas, querem cuidar exatamente daquilo que é fácil de cuidar. É fácil administrar uma empresa. Por isso é fácil construir igrejas que dão certo. Dá até nome de livro. Para deixar o Kotler de lado. Não dizer, não, igrejas que dão certo. Para administrar uma igreja e ela ser uma fonte de renda, você não precisa ir muito longe. Você só liga a sua TV e você vai descobrir como a igreja pode ser um meio rentável para homens inescrupulosos com a palavra de Deus e com a revelação de Deus. Disciplina na igreja exige tete a tete. Exige contato, exige presença. A disciplina acaba na igreja quando as pessoas não querem mais cuidar umas das outras. A disciplina não é mais importante numa igreja, porque essa igreja já encontrou uma coisa mais interessante do que cuidar uns dos outros. No entanto, a exortação de Tiago com relação àqueles que se desviaram e àqueles que são responsáveis em reconduzi-los novamente à verdade, reflete o cuidado que Tiago tinha exatamente com as pessoas. A disciplina Jesus Cristo nos ensinou em Mateus capítulo 18, do versículo 15 ao 18. Ela deve acontecer segundo os termos de Jesus. E ela acontece num processo em que o pecador é confrontado. E o pecador é confrontado em diversas instâncias. Ele é confrontado individualmente, ele é confrontado com um grupo menor, ele é confrontado até pela igreja. Mas a única coisa que torna ele incapaz de usufruir da comunhão dos santos é a sua impenitência, a sua incapacidade de ouvir a palavra de Deus e se submeter à palavra de Deus. Por isso, uma igreja que abre mão da disciplina, abriu mão exatamente do único meio pelo qual Deus ainda exerce no meio do seu povo, cuidado, cuidado. Tiago, portanto,
chama o cristão desviado de pecador. E aqui a gente encontra um problemão, não é? E tem uns irmãos que não gostam de chamar cristão de pecador, porque dizem, não, pecador é o Romanos 7. E eu concordo, realmente, Romanos 7 é o homem pecador. É o homem miserável. É o homem que, de fato, ele está longe da verdade do Evangelho. Mas o homem regenerado, este sim, vive sob uma novidade de vida. Não é mais escravo do pecado. Eu concordo com isso. Mas até que encontre uma outra palavra para designar aquele que peca por um outro nome que não seja pecador, vocês me ajudem aí a encontrar essa palavra, porque eu acho que essa é a dificuldade de Tiago. Tiago não está usando aqui a palavra pecador de uma maneira tão precisamente definida do ponto de vista teológico, mas aqui ele está se referindo à palavra pecador como aquele que peca, independente da sua condição, independente de ele ser miserável ou de ele ser regenerado. Tiago, portanto, chama o desviado de pecador, mas contudo não o trata como miserável de Romanos capítulo 7. Por que não o trata como miserável de Romanos capítulo 7? Porque aquele regenerado que está em pecado é povo de Deus e precisa ser cuidado pelo povo de Deus. Parece que a preocupação de Tiago é muito semelhante à de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 dizem o seguinte: irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então parece que o autor de Hebreus e Tiago estão certamente seguros de que cristãos podem se desviar da vontade de Deus, podem se desviar dos princípios de Deus e podem, portanto, pecar. Por isso, para eles existem duas disciplinas. A disciplina que é o discipulado, a disciplina que é o ensino, a disciplina que é formativa, que vai forjar nos cristãos o caráter de Cristo, e a disciplina corretiva, aquela que vai ver nas distorções do Evangelho presentes na prática e na vivência dos cristãos, vai exigir deles a correção. Mas aí vem algo muito interessante. Estamos diante de um desviado, de um cristão que abandonou a igreja, de um cristão que deixou a igreja. Então, o que faríamos? Qual seria a nossa responsabilidade? Deixar que este cristão simplesmente chafurde na lama dos seus pecados? Ou deveríamos ir até este irmão, como um pastor que vai atrás da ovelha perdida, como uma mulher que vai atrás da dracma perdida, como um pai que tem 2 filhos perdidos dentro da sua casa e visa encontrá-los e restaurá-los novamente à sua ordem. O que a Bíblia diz sobre isso? Um texto extremamente, eu diria assim, polêmico, mas importante para hoje. Principalmente para o nosso sermão, é 2 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 8. Um cristão havia abandonado o culto, havia abandonado a igreja. A grande pergunta é, aquele que se desvia do Evangelho, aquele que abandona a igreja, pode ele, porventura, ser restaurado à comunhão dos santos? Pode ele ser restaurado ao convívio da igreja? A palavra é sim. Capítulo 2, versículos 6 a 8. Do 6 ao 8.
basta a tal pessoa a repreensão dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. Portanto, insisto convosco, que confirmeis o vosso amor para com ele. Não sabemos os detalhes do pecado que esse infeliz cometeu, mas sabemos que ele cometeu um pecado, porque a maioria da igreja havia se colocado contra ele. E a igreja parece ter tido toda a razão para disciplinar este pecador. Mas Paulo, depois da disciplina aplicada, exorta aquela igreja para que tal pessoa seja, portanto, perdoada, seja, portanto, restaurada a comunhão, caso haja arrependimento, caso haja perdão. A palavra de Paulo é: para tal pessoa basta a punição dada pela maioria. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo para que não seja consumido pela tristeza. Ao que parece, aquela membresia havia votado pela disciplina daquela pessoa. Entretanto, Paulo pede para que a membresia perdoe aquele irmão. Que difícil, não? Por quê? A igreja havia errado? A igreja havia cometido um erro ao discipliná-lo? O que de fato acontece ali? Algo que reflete a nossa experiência diária, a nossa incapacidade de reconciliar os homens que pecaram um dia contra Deus e que eram nossos irmãos e trazê-los novamente à comunhão com Deus. Eu quero, nesses poucos minutos que encerram o nosso sermão de hoje, e com o fim de dar um desfecho para a nossa série, exortar a igreja a um comportamento totalmente baseado na palavra de Deus e capaz de perdoar aqueles que ofenderam a Deus, mesmo que eles sejam um dos nossos. Por quê? A nossa incapacidade de reconciliar pessoas com Deus, ela produz, meus irmãos, uma igreja de castas. Eu vou tocar numa ferida agora, tá? E é de propósito. Eu estou lutando com essa ferida, para tocar nessa ferida a semana inteira. Senhor, toco ou não toco? Toco ou não toco? Toco ou não toco? Aí ele vai e toca. Aí quando ele toca, não tem jeito. A ferida é a seguinte: já parou para pensar como a gente cria castas na igreja? É como se existisse pelo menos duas grandes castas. A casta daqueles que são os impecáveis, os que não pecam, os que não erram, os que têm uma vida ilibada, tudo certinho, casamento bonitinho, filhos bonitinhos, comportamento bonitinho, tudo arrumadinho, tudo no seu devido lugar. Outra casta é dos irmãos, mas a história deles é meio torta. Um, divorciou, o outro, roubou no passado, o outro, tem vícios terríveis que a sociedade jamais admitiria como sendo plausível, nem sequer a palavra de Deus. Então a gente simplesmente diz o seguinte: existem a casta daqueles que até agora estão zerados, não tem nada no histórico deles, pelo menos ninguém sabe nada do histórico deles, então eles estão completamente livres, então podem permanecer nessa casta. Agora, se estes daqui tiveram no histórico da sua vida qualquer experiência ruim
de pecado, de desvio da doutrina, da palavra, e foram manchados por causa de ações completamente loucas, impensadas, e fizeram coisas erradas, e enfiaram os pés pelas mãos, e cometeram os mais diversos crimes contra a palavra de Deus, mas ouviram a palavra de um irmão que um dia exortou e disse: você não pode continuar nesse caminho, e aparece esse irmão abençoado, e reconduz esse irmão que um dia foi um homem de Deus, uma mulher de Deus impecável, mas agora foi manchado o seu histórico, não quer mais voltar para a igreja. Aparece um irmão maravilhoso, um irmão crente, porque é assim que aparece, sempre crente nessas horas. Graças a Deus tem sempre um que aparece e diz assim: meu irmão, você precisa voltar para Jesus, você precisa voltar para a sua igreja, você precisa voltar para a casa do seu pai. E então esse rapaz, essa moça volta para a igreja, e aí aquela festa, mas ele tem a marca da pecabilidade. Ele tem a marca do erro, ele tem a marca do passado. Então ele é um crente de segunda classe. Ele não pode fazer as coisas que outros crentes fazem, porque os outros são santos, os outros são impecáveis, os outros foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Esses também, mas esses aqui têm uma manchinha. A história deles tem essa manchinha, e eles vão ter que engolir essa história até o fim e assumir exatamente as consequências dela. O sangue de Jesus tem o poder para redimir tudo, menos essa manchinha. Uma igreja de castas é uma igreja que não consegue ser escandalizada pelo amor gracioso de Jesus. E é nessa ferida que eu quero tocar hoje, meus irmãos. Porque se queremos uma igreja fundamentada na graça, o pior caminho é o do legalismo. O pior caminho para se construir a relação com Deus é o legalismo. O legalismo cria exatamente judaizantes na igreja. Pessoas que acham que são salvas pelas obras. Pessoas que acham que são salvas pelos seus méritos. Pessoas que acham que elas são abençoadas por Deus por causa das suas obras, por aquilo que elas fazem, pela retidão que elas vivem. Glória a Deus pela retidão dos irmãos. Glória a Deus porque esses irmãos existem. Glória a Deus porque há retidão do povo de Deus. Mas isso não significa que aqueles que desviaram do Evangelho e foram alcançados pelo Evangelho se tornam agora ingressos novamente no corpo de Cristo, na comunhão dos santos, mas agora numa segunda classe. Não existem crentes de segunda classe. Todos os crentes possuem uma só classe, porque o sacerdócio é de todos os crentes. Não existe um sacerdócio inferior, não existe uma classe inferior, não existe um crente de segundo escalão. E é por isso que a gente não quer reconciliar, porque somos assépticos. Somos uma igreja que gosta de limpar, e de limpar o tempo todo. Mas quiçá fôssemos como o sumo sacerdote Josué, que estava todo sujo, sua estola sacerdotal estava toda suja, e Satanás diante de Deus apresentava: olha como ele está todo sujo. E então este sacerdote tentava se limpar. E ele não consegue, porque suas mãos estão sujas. Quem está sujo não se limpa. Quem está sujo não consegue se lavar por si mesmo. Deus não fala nada. Deus simplesmente lava o sacerdote. E Satanás se cala. Porque a purificação não é feita pelos homens. A santificação não é uma obra humana. A santificação é uma obra do Espírito Santo de Deus, é uma obra exclusiva de Deus. E como é pecador aquele que não enxerga a obra de santidade que Deus realiza num homem que foi reconciliado com Ele. Talvez, meus irmãos, nossa igreja de hoje seja como a igreja que poderia muito bem ser representada pelo irmão mais velho da parábola do pai que tinha 2 filhos. 2 filhos perdidos. Um perdido dentro de casa e o outro perdido fora da casa. O filho perdido dentro da casa é o filho que dizia: não, eu faço tudo, eu tenho tudo, eu obedeço papai, eu faço tudo o que papai quer. Mas por que agora veio esse irmão que fez tudo o que fez? Ele tripudiou do pai, tripudiou da herança do pai.
Agora vem ele e simplesmente é reconciliado. E sabe o que escandaliza esse irmão? O fato de que aquele pai não tratou ele como um crente de segunda classe. Ele até queria. Eu acho que todo aquele que enfrenta no seu histórico de caminhada um desvio do evangelho, de alguma forma traz os mesmos sentimentos daquele menino mais moço que chega diante do pai e diz assim: pai, trata-me como um dos teus trabalhadores. Porque se sente indigno, porque não se sente merecedor. Mas o pai se recusa a tratar o menino como o menino quer tratá-lo, porque o compromisso do pai não é tratar o menino como o menino quer ser tratado, mas é tratar o menino como o pai quer tratá-lo, e o pai quer tratá-lo como filho. Ele é filho e vai permanecer como filho, traz uma roupa nova, põe um anel no dedo dele: você é meu filho, porque Deus não tem segunda classe entre os seus filhos. Não importa qual seja o seu histórico, meu irmão. Não importa qual seja o seu histórico, minha irmã. Não importa se a tua história do Evangelho ela é acompanhada de um momento de desvio, de um momento de erros e falhas que você considera-se indigno diante do Senhor. Você precisa encontrar hoje a graça de Cristo Jesus, que te perdoa e que te trata exatamente como filho de Deus, sem a menor distinção. Sabe por quê? Você precisa saber, você precisa sair daqui hoje sabendo que a multidão dos seus pecados foi coberta. E sabe quem pode fazer isso por você hoje? O seu irmão, que te perdoa, que sinaliza o perdão de Deus, que te perdoa e te traz novamente para a comunhão dos santos. O fariseu recebeu Jesus na sua casa, mas ele considerava as diferenças entre ele e Jesus. Achava que Jesus era um farsante. E para ele fica claro que Jesus é um farsante quando uma mulher, que era uma prostituta, uma meretriz, se aproxima de Jesus, toca os seus pés, lava os seus pés com suas lágrimas, enxuga os pés de Jesus com seus próprios cabelos, derruba o seu perfume. E ele então pensa consigo: se ele fosse exatamente um profeta, ele saberia que se trata de uma prostituta, e sabendo que é uma prostituta, não permitiria que ela tocasse seus pés. Ele permitiu que ela tocasse. Então ele não sabia. Se ele não sabia, ele não pode ser quem ele diz que ele é. Jesus, conhecendo os pensamentos, olha a ironia de Lucas. Jesus, sabendo o que ele estava pensando, disse, e começa a perguntar para ele assim: escuta, deixa eu te contar uma história. Imagine que tem dois caras que estão devendo para um senhor. Dois caras. Um deve 50 pratas, outro deve 500 pratas. E aí chega o senhor e diz assim para ele: escuta, vocês dois cometendo exatamente esse crime comigo. Vocês estão devendo 50 e outro devendo 500. Tudo bem, eu sou misericordioso com vocês e quero perdoar a dívida de ambos. E aí Jesus faz uma pergunta tão interessante para ele. Jesus não está fazendo uma pergunta tipo assim, não é, porque tem dúvidas. Tenho dúvida, deixa eu ver, será que ele pensa? Não, Jesus conhece o coração de Simão, sabe o que se passa nele. Jesus está fazendo uma pergunta retórica e sabe que ele vai cair igual pato. E diz assim para ele: meu querido, qual destes você acha que ama mais? Eu te faço a mesma pergunta hoje. E eu não estou te tomando como um pato. Imagine você. Quem você acha que vai amar mais o Senhor? Aquele que foi perdoado no pouco ou aquele que foi perdoado no muito? Eu não vou pedir para que você levante sua mão, mas eu vou deixar uma pulga atrás da sua orelha. Se nessa hora o primeiro pensamento que você chegou à sua mente foi: é claro que quem devia mais é quem ama mais. Como você é um fariseu, hein? Você entendeu qual é o problema? Porque você acredita, se você peca menos, você não ama tanto assim o Senhor. Porque você sabe que o seu amor parece ser franqueado pela multidão dos seus pecados. Então, quanto mais uma pessoa peca,
mais então ela precisa da graça de Deus. Como uma pessoa não peca tanto assim, ela não precisa tanto assim da graça de Deus, ela consegue administrar tudo com muita facilidade. Pecador miserável. Esse é o nosso ponto, meus irmãos. Criamos classes em nossas igrejas. E essas classes, elas impedem a gente de ver a história da redenção. Queria terminar com uma das experiências que eu tive nesse semestre, dando aula para um monte de turmas, de publicidade, jornalismo, contábeis, comércio exterior, jornalismo, falam tudo sobre fisioterapia, e o Tito estava lá comigo. Falam sobre cosmovisão cristã. Antes de falar sobre o cosmovisão cristã, eu falei sobre todas as outras cosmovisões. Todas as outras. Mas quando a gente apresentou a cosmovisão cristã, o elemento da esperança que fica no centro do coração humano aparece. Sabe por quê? Porque a cosmovisão cristã não tem vocação para tragédia. Ela tem drama, mas ela não é trágica. Ela tem um drama no meio. É como Tolkien lá na Árvore e Folhas ele diz, né? É a eucatástrofe, a boa catástrofe, a catástrofe de Cristo, que parece ser cataclismática, que parece ser tão terrível, mas aquela morte tão terrível, ela é justamente o meio que salva aqueles que são o povo de Deus. Então, preste atenção você, que a história da redenção ela tem uma maneira de lidar. E a história é sempre assim, criação, queda, redenção. Talvez a gente precise reconhecer que o tempo todo a nossa vida tem esse enredo. Deus faz algo novo, nós estragamos esse algo novo. Mas isto não é o fim. Ele nos dá a oportunidade da redenção. E redenção significa que Deus não vai deixar você, com toda a sua inclinação mortal, destrutiva, colocar o fim na história. Porque você e eu somos péssimos escritores. Só Deus consegue olhar para a tua história tão cheia de percalços e tão cheias de manchas e dizer assim, vai dar tudo certo. No final vai dar tudo certo. Tudo se encaixa. Tudo se encontra o seu sentido no final. Meus irmãos, ou a gente acredita nisso, ou então a gente desiste de tudo o que a gente está fazendo, porque tudo aquilo que a gente está fazendo não passa de uma mera ilusão. A verdade do Evangelho é um chamado para acreditar na mensagem central do Evangelho, que é a mensagem da reconciliação. Será que hoje não temos irmãos a reconduzi-los a Deus? Alguns já estão fora da igreja, mas outros estão se desviando na igreja. Será que não seria nossa a tarefa de reconduzi-los mais uma vez a Deus e não permitir que eles sejam sufocados pela culpa e pelo peso do seu pecado no passado? Por que, em vez de você lembrar e botar o dedo no pecado do seu irmão, por que você não é usado como instrumento de Deus para que ele saiba que ele foi perdoado quando ouvir de você, eu também te perdoo, você como eu, um filho de Deus? Vamos orar, meus irmãos.